A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que cria um auxílio financeiro de até 16 bilhões de reais aos estados e municípios. O objetivo é amenizar a crise econômica provocada pela pandemia. Os recursos são uma compensação financeira da União por perdas em fundos de participação de estados e municípios. Segundo o Tesouro Nacional, quase 10 bilhões de reais já foram pagos. Pela proposta aprovada pelos deputados, o prazo para o repasse dos 6 bilhões restantes, que deveria acontecer até o final deste mês, agora pode ser feito até novembro. O texto segue para o Senado e também nesta quarta-feira, a Câmara aprovou uma outra medida provisória que abre crédito extraordinário de cerca de 640 milhões de reais para serem utilizados no combate à Covid-19. Vamos ver agora algumas ações dos estados de Minas Gerais e São Paulo em meio à pandemia. O governo de São Paulo anunciou que as famílias de detentos do estado poderão fazer visitas virtuais aos presos a partir do próximo fim de semana. Os encontros presenciais estão suspensos desde março. Não haverá, em hipótese alguma, a substituição da visita presencial pela visita virtual. Esse é um complemento, é uma alternativa do governo do estado de São Paulo para fazer frente a uma necessidade em face de uma grave crise de saúde pública instalada não em São Paulo, não em Brasil, mas no mundo. Segundo o governo, os equipamentos necessários já foram instalados em todas as unidades. 22 mil policiais que fazem escoltas serão liberados para trabalhar em outras funções, já que os aparelhos também podem ser usados para teleaudiências judiciais. Em Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte conseguiu derrubar nesta quarta-feira a liminar que permitia a volta do funcionamento de bares e restaurantes. Com isso, alguns estabelecimentos que retornaram ao atendimento terão que fechar as portas. Comerciantes e funcionários se manifestaram pedindo a volta das atividades econômicas na cidade. A associação que representa o setor diz que, com a queda no faturamento, estimada em R$1 bilhão, 5.500 empresas encerraram as atividades e 35 mil trabalhadores foram demitidos. A taxa de ocupação de leitos de UTI no município é de 89%. E agora o balanço diário dos casos de coronavírus aqui no país. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 1,5 milhão de pessoas já se recuperaram da doença no Brasil. 612.600 estão em acompanhamento ainda e o número acumulado de mortes é de 82.771. O último teste para a Covid-19 do presidente Jair Bolsonaro deu positivo. Os assessores do Palácio do Planalto informaram que Bolsonaro está sem febre já há 2 semanas e com a frequência cardíaca bem, pressão arterial também. Ele vai permanecer isolado no Palácio da Alvorada e esse é o 3º teste, já lembrando, que o presidente faz e que acusa a contaminação. Nessa quarta-feira, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse que hackers usaram o mesmo celular para cadastrar vários pedidos de auxílio emergencial. Por segurança, o banco bloqueou milhares de pagamentos, só que alguns desses aí podem ser legais. Segundo a Caixa, 51% das contas foram bloqueadas por suspeita de fraude. Nos outros casos, houve inconsistência cadastral. O Ministério da Cidadania informou que pediu a suspensão de 1.300.000 CPFs por precaução no auxílio emergencial. Os beneficiários afetados estão recebendo mensagens no celular cadastrado de acordo com um problema identificado pelo banco. Alguns recebem um texto pedindo que eles compareçam a uma agência. Para outros, a exigência é o envio de documentação via aplicativo para verificação. Nesses casos, tudo pode ser resolvido online. E olha, as inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, foram adiadas. Agora o período para aderir ao programa vai de 28 a 31 de julho. Podem se inscrever candidatos que fizeram já o Exame Nacional de Ensino Médio a partir de 2010, com média de 450 pontos e que não tenham zerado na parte da redação. Também é preciso comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos e o candidato pode escolher 3 cursos. Os interessados podem se inscrever já no site do próprio FIES e lembrando que o pagamento das parcelas de quem já tem esse financiamento está suspenso por enquanto, até durar o estado de calamidade pública aqui no país.
E a Universidade de Campinas, no interior de São Paulo, cancelou o uso de vagas do Enem no vestibular de 2021 por causa do calendário incompatível, como eles descreveram, causado pela pandemia. A Unicamp prevê começar o semestre no dia 15 de março e os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio saem a partir do dia 29 do mesmo mês de março. As 639 vagas que eram destinadas ao exame serão então somadas ao processo seletivo normal do vestibular. E a Assembleia Legislativa de Santa Catarina decidiu abrir um processo de impeachment contra o governador do estado, Carlos Moisés, do PSL. A decisão foi por um parecer da Procuradoria Jurídica da Alesc, que entendeu haver indícios de irregularidades na concessão de aumento salarial em 2019 a procuradores do estado por meio de decisão administrativa feita de forma sigilosa e sem consulta ao legislativo. De acordo com a denúncia, a medida terá impacto de mais de 8 milhões de reais nos cofres do estado. O vereador de Cabo de Santo Agostinho, Flávio Átila da Silva Leite, do PSB, conhecido como Flávio do Fórum, foi preso nesta quarta na Grande Recife. Ele é suspeito de praticar o esquema conhecido como rachadinha. Segundo a polícia, o vereador ficava com até 90% dos salários de 8 funcionários comissionados do gabinete dele e teria desviado ainda 2,5 milhões de reais. Ele ainda é suspeito dos crimes de falsidade de documentos e frustração de direito trabalhista. Os engenheiros José Anderson dos Santos e Carlos Alberto Loz de Oliveira, além do pedreiro Amauri Pereira de Souza, serão julgados por homicídio. Eles trabalhavam no edifício Andréia, que desabou em Fortaleza em outubro do ano passado. A 4ª Vara de Justiça Criminal do Ceará acatou o parecer do Ministério Público. Para os promotores, os 3 assumiram o risco de desabamento quando deixaram de escorar as vigas do prédio durante as obras. 9 pessoas morreram e 7 ficaram feridas na tragédia. O julgamento ainda não tem data definida. Em Leopoldina, Minas Gerais, quase 1.500 jabutis foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-116. Os animais estavam amontoados em vários sacos de nylon dentro de um carro. 45 já estavam mortos. 3 homens foram presos e declararam que os animais foram comprados em Feira de Santana, na Bahia, e que seriam comercializados em Juiz de Fora, Minas Gerais. Algumas aves também foram apreendidas. Os bichos foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA. Os presos vão responder por crimes de maus-tratos e comércio ilegal de animais silvestres. O governo de São Paulo anunciou que os policiais militares do estado vão começar a usar câmeras individuais durante as atuações. Esses equipamentos já serão entregues a partir do mês que vem. A distribuição começa entre os policiais militares das áreas com os maiores registros de ocorrências na capital paulista. 585 câmeras serão distribuídas a partir do dia 1º de agosto. Até dezembro deste ano, a meta é disponibilizar 3.085 equipamentos à corporação. A utilização destes equipamentos tem como objetivo evitar eventuais abusos e registrar também desacatos e atos de violência cometidos contra os policiais. São cerca de 85 mil policiais militares. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, apenas 0,6% desse total foi alvo de investigações. E as imagens têm todo um sistema de custódia também. O policial não consegue apagar, isso aqui é protegido, ele não consegue tirar a imagem, ele não consegue apagar, ele não consegue mexer na imagem. E tem mais, ele entrou no quartel, na companhia, as imagens já automaticamente por Wi-Fi sobem para a nuvem. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a gravação de um videoclipe em que homens aparecem em carros de luxo ostentando supostos fuzis. As imagens foram feitas na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio. Os veículos circulam entre os moradores da comunidade, inclusive crianças. Segundo os investigadores, os automóveis foram alugados e não apresentam irregularidades. Algumas armas apreendidas são, de acordo com a polícia, réplicas. A filmagem era para um clipe de um funkeiro conhecido como MC50. Nas redes sociais, ele afirmou que os envolvidos na gravação não têm ligação com o crime organizado.
Um advogado foi flagrado tentando entrar com 115 chips de celular no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. O material estava escondido em rolos de papel higiênico e foi localizado por meio do scanner de bagagem. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, os chips seriam entregues a um interno que responde por tráfico de drogas. O advogado foi encaminhado à delegacia da região, onde foi feito o registro da ocorrência. Uma funcionária de um mercado na zona sul de São Paulo viveu momentos de desespero. Ela foi feita refém mais de uma hora por um homem. A Polícia Militar e o GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, foram chamados e isolaram a área. Depois da negociação, a vítima saiu sem ferimentos e o homem acabou detido pelos policiais. A Polícia de São Paulo investiga a morte de 2 moradores de rua. Eles passaram mal depois de comer uma marmita que foi entregue por um homem. A suspeita é que o alimento tenha sido envenenado. Essas imagens mostram o momento em que 2 carros param num posto de combustível desativado em Itapevi, na Grande São Paulo. O grupo distribui marmitas no local. Segundo a polícia, um homem que ainda não foi identificado entregou 3 marmitas a um morador de rua. 2 homens, um de 37 e outro de 61, passaram mal depois de comer o alimento. Eles foram levados ao pronto-socorro, mas morreram. Um terceiro homem recebeu uma das marmitas, supostamente envenenada, e levou para casa. Uma criança de 11 anos e uma adolescente de 17 também passaram mal e foram levadas ao pronto-socorro. A adolescente segue internada, mas passa bem. Já o estado de saúde da criança é grave. A Polícia Civil investiga o caso. E a partir de agora, você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua. De segunda a sexta, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos, no Encrenca, pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais! No final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A200 Sedã. Então já sabe, se não é assinante, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. E se já é assinante, parabéns e boa sorte! E na manhã dessa quarta-feira, a Arena Corinthians apareceu vandalizada. O placar de 8-0 foi marcado ali no chão, em alusão à maior goleada do Palmeiras sobre o Corinthians. Uma trave foi pichada também com um recado ao goleiro alvinegro Cássio. Aí depois um boletim de ocorrência foi registrado. Segundo a polícia, ainda houve vandalização em placas de publicidade e no túnel da saída de emergência. As autoridades já identificaram o suspeito e ele foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. A Arena ainda precisou passar por uma nova desinfecção.